Olá, boa tarde para quem me vê. Aqui estou novamente, praticamente nesse final de 2023, que não foi aquele, né, guerras, né, o que está acontecendo lá no Oriente Médio. Aliás, eu até cheguei a comentar no vídeo anterior que Jesus, que por aquelas terras andou, peregrinou, levando uma nova, uma nova palavra, uma nova ordem, sabe? Sem destruir aquela religiosa existente. Deve estar muito triste com o que está acontecendo ali. Muito triste. E eu, no lugar dele, estaria, sei lá. Mas ele é uma estrela, aliás, é uma criatura de extrema magnitude. E espero que esteja trabalhando no sentido de que haja novamente a paz. Para que, olha, é incrível ver o que lá está acontecendo. Um erro que foi o terrorismo de Hamas e o que aconteceu depois. Uma carnificina. Olha, sinceramente, eu vejo, por exemplo, o pessoal da ONU reunido num salão iluminado, ar-condicionado, todos, sabe, engravatados, enfim, sabe, naquelas poltronas aconchegantes. Eles deveriam fazer as reuniões lá, na faixa de Gaza. Na faixa de Gaza. Entende? Para saber o que lá está acontecendo. Eu acho um absurdo. Eu, nos meus 87 anos, já vi um bocadinho de coisa. Eu, inclusive, nunca participei assim, nunca estive em palco de guerra. Mas eu tenho uma historiazinha. Para chegar ao que eu pretendo. Olha, eu sou. A minha vida foi voltada em grande parte para a eletrônica. Eu já falei isso. Fui técnico em eletrônica na Real Transportes Aéreos, onde eu comecei, que nem existe mais. Já fui técnico da Varig, depois também fui técnico da Record. Record, né? E foi um local que eu adorei trabalhar. E fui também técnico da Bandeirantes. Aliás, os primeiros estúdios que foram montados antes do incêndio, eu lá estava presente. Eu fui responsável pela instalação de alguns deles. Eu conheci o Saad, o pai, que já não está mais nesse plano. Entende? E depois também voltei para a Varig, onde me aposentei. Mas também, em meio a tudo isso, eu tentei fazer duas coisas. Aliás, tentei fazer uma coisa. Fazer engenharia eletrônica pela FESP, primeira faculdade noturna de engenharia. E tive problemas que afetaram vamos assim dizer, a minha saúde. E depois então eu resolvi aquilo que eu gostava de fazer, história. Eu me formei em história e inclusive, como já comentei em vídeos anteriores, porque esse aqui é o 54º, eu resolvi fazer história, me formei em história, com um certo louvor, e dei aula por alguns
anos na rede pública aqui na cidade de São Paulo. E só desisti de dar aula, né, no período noturno que eu fazia, porque a história ficou reduzida a um terceiro plano. Entende? É interessante. Lá nos Estados Unidos, pelo que eu sei, uma das coisas que eles levam a sério é a história do país. É a história do país. Normalmente, o americano conhece a história do país, criticando, apoiando o que aconteceu, enfim. E aqui delegam até hoje a história para um plano, sabe? Para que o povo tem que conhecer a história do país? E falando sobre ela, eu queria fazer alguns comentários. Eu me dediquei boa parte da minha vida como professor à história do Brasil. E a história do Brasil sempre foi conturbada, desde a época do Império, entende? Desde a época do Império, rebeliões, etc. E no Império de Dom Pedro II, né, que era uma pessoa lúcida, nada contra, inclusive sua filha, assinou o termo da liberdade, o fim da escravatura. Só que ela fez uma parte. Ela assinou o fim da escravatura, mas não deu destino àqueles que tinham, aos escravos. Ela ficou apenas, sabe? E deu problemas sérios. Os problemas foram sérios em seguida, porque deveria ser determinado o que fazer com os escravos. Inclusive, muitos, até, continuaram a viver nas fazendas, porque não tinham para onde ir. Não tinham para onde ir. Entende? E se deve, inclusive, em boa parte, a população do Rio de Janeiro, dos morros, exatamente por causa disso. Porque eles não tinham para onde ir. E eles começaram a habitar os morros. Entendeu? Sem destino eles ficaram. Mas deixando isso de lado, é interessante que o proclamador da República, Marechal Deodoro, ele era amigo íntimo de Dom Pedro II. E ele foi forçado a proclamar a República. E os problemas continuaram. Nós nunca tivemos uma política sadia, sabe? Uma política que realmente, né, nós tivemos poucos momentos de luz. Inclusive, se vocês pegarem o Google, procurem saber o que Rui Barbosa, à época, falou sobre o momento que ele estava vivendo. Eu não vou citar porque alongaria a minha fala, mas está lá. É só acessar Rui Barbosa, o que ele falou no início do século passado a respeito do que ele, uma criatura de muita visão, de muita luz, via sobre o momento político nacional. Nós tivemos governos, nós tivemos a ditadura de Getúlio, praticamente foi quando eu vim a esse plano, né? E o mundo já pegando fogo, né? Praticamente, logo em seguida, a Segunda Grande Guerra, né? Que levou muitas vidas, e não foi apenas a de judeus, né? Todos aqueles que eram contra o nazismo sofreram penas.
Entende? Então o Holocausto, a mim, visto, é muito mais amplo, porque morreram padres, ciganos, entende? Alemães que eram contra o nazismo foram, foram, enfim, sacrificados, judeus também, judeus. E o mundo seguiu até o momento que nós estamos vivendo, não é? E agora, em termos de Brasil, eu queria, inclusive, fazer um comentário a respeito do que eu hoje ouvi na Band, logo cedo, dito pelo jornalismo, Mônica Bergamo, porque ela comentou a respeito. Olha, realmente eu não me surpreendeu, mas é preocupante. Foi feita uma pesquisa. Feita uma pesquisa sobre o Natal. Sabe, no Natal as pessoas se reúnem a nível de família e inclusive até a nível de locais de trabalho, né? E amigos se reúnem para se cumprimentarem. Eu mesmo agora há pouco fiz um cumprimento a um colega, um amigo, né? Que possivelmente nem esteja neste momento no Brasil, seja nos Estados Unidos, porque ele viveu lá durante 12 anos a serviço da Varig, e ele, os filhos vivem lá, então, logicamente, acredito que ele esteja lá junto com os seus, não é? E cumprimentei. E esperava até que fosse o contrário, que ele me cumprimentasse, entende? Mas existem as misturas, né? É aquilo que hoje, por exemplo, o caso da pesquisa que foi feita e foi comentada pela Mônica Bergamo, uma jornalista de prestígio, né? É a seguinte, é a mistura de alhos com bugalhos. Então, nessa pesquisa ficou mais ou menos, né, que possivelmente até a nível de família não hajam grandes reuniões como no passado, porque existe a questão política envolvendo a questão Bolsonaro, Lula, etc. Entende? O que eu acho um absurdo. Mas isso aí não me surpreendeu, porque lá no passado, quando eu voltei para a Varig, já nós estávamos, eu voltei para a Varig em 1969. E lá fiquei até a minha aposentadoria. Eu já tinha estado, eu já tinha trabalhado antes, mas eu dei um tempo para cuidar de uma oficina particular. Mas eu não sabia cobrar, sabe? Eu tinha problemas para cobrar, entende? Então, aí eu fui convidado a retornar à Varig por 2 vezes, pelo meu antigo chefe, que nem está mais nesse plano. E na segunda vez eu aceitei porque o que ele me foi oferecido já estava mais ou menos diante daquilo que eu precisava, esperava, então eu voltei para a Varig. E já era um momento de ditadura militar, que muitos, inclusive, acham que não, que não. Foi ditadura militar, foi ditadura militar, sim. Foi ditadura, principalmente depois de Costa e Silva, o bicho pegou, entende? E muitos sofreram. Não é conversa, não.
tá? E no ambiente de trabalho houve discussões. Eu tive discussões, porque havia os prós e os contra. E eu era contra. Eu era contra. Entende? Porque eu achava que ditadura não é bom em nenhum lugar do mundo. Não resolve problema em nenhum lugar do mundo. Só resolve o problema de um grupo. Esse sim. Entende? Então, eu discutia. E fiz amigos e inimigos. Mas tudo bem. Só que esse negócio agora está aí. Então, nessa pesquisa que foi feita, cerca de 25% do que eles pesquisaram não farão reuniões de Natal, misturando alhos com bugalhos, o que eu acho um absurdo, entende? Misturar política com religião. Veja bem, eu não sou perfeito, nada, estou anos luzes da perfeição. Mas eu acho um absurdo. Eu, por exemplo, olha, eu tenho um vizinho que é médico, uma pessoa que eu muito respeito, e que nem é brasileiro. E eu tenho amizade com ele. Ele é pastor evangélico. E no passado, numa época que não estava bem, porque eu já informei a todos, que eu sofri, ainda sofro de depressão. Eu tenho a depressão aí, sabe, no pé de freio. E ele fez uma reunião na clínica, porque ele é um médico, né, e ele tem uma clínica aqui vizinha de casa. Então, e lá estavam duas médicas, inclusive, e tentando sabe, não adianta. A minha ideia, minha concepção, sabe, de vida após a morte é bem diferente. Eu acredito na reencarnação, eles não acreditam. Eles acreditam, sei lá, ao céu e ao inferno. Para mim, o inferno não existe. O inferno é cada um que cria. E varia de um para o outro. Cada um. Eu tenho o meu pequeno inferno. Outros têm mais, outros têm menos. E tem aqueles que, os mais iluminados, que passaram por essa fase e não tem mais esse tipo de problema. Entende? Então, não tem nada, sabe? Eu não vejo por esse aspecto. Eu, por exemplo, já estive presente em local evangélico, porque um amigo meu que se casou, que infelizmente já não está mais nesse plano, e ele era evangélico. Eu fui lá, né, bonitinho, com a esposa, tudo mais, dar os parabéns a ele. Agora, misturar. Aliás, o que eu vi essa semana acontecendo lá em Brasília, no Senado, olha, é lamentável. E eu vou lhes dizer o porquê. Inclusive, com isso até praticamente encerrando. Eu já mostrei, eu não sou perfeito, eu tenho agora tenho minhas convicções, que são até esse momento, de uma certa forma, inabaláveis. Como também tem outros que pensam diferente e que acham que aquilo é o certo. Aquilo é o certo. Entende? Só que são rigorosos, são fanáticos, delirantes naquilo que pensam. Eu não sou fanático, eu não sou delirante. Por exemplo, daqui a pouco vai ter um jogo do Fluminense. Eu vou procurar assistir, entende? E eu moro em São Paulo, e se eu morasse no Rio de Janeiro, possivelmente o meu time de preferência seria o Fluminense. Mas eu não vou, mesmo que eu fosse Fluminense, eu não ia, se ele perdesse, eu não ia sair daqui de casa, com um pedaço de pau, ferro na mão, quebrando tudo, arrebentando, sabe? Não.
Eu acho que tudo tem limites. E nós temos que criar os limites e aceitá-los. O que eu vi, por exemplo, 2 dias atrás, acontecer no Senado, que aliás eu vi uma parte, e depois eu vi assim, o que realmente aconteceu no início da reunião que houve, onde estavam presentes autoridades. Autoridades. Presidente do Senado, da Câmara dos Deputados, o presidente da República, ministros, o presidente do Supremo Tribunal Federal. E o que eu vi foram, olha, fala-se que a coisa eclodiu de uma tal forma que um deputado do PT, de uma forma errada, que devia ser mais contida, deu um bofete na cara de um republicano. Entende? E foi um auê danado. Até a segurança do Senado teve que entrar para acalmar os ânimos, como se tivesse sido a primeira vez. O Clodovil, aquele famoso estilista, se fosse vivo ele riria, porque ele viu lá atrás, entende? Coisas incríveis acontecerem quando ele foi deputado federal. Isso há um bocado de anos, porque ele também já partiu há um bom tempo. E uma vez ele deu uma entrevista do que ele via, entende? E depois ele falou assim, trocam ofensas, xingamentos e ameaças e depois tomam um café na lanchonete vizinha à sala onde eles fazem a reunião. Ele falava isso aí. Agora, o que eu mais lamento foi o que houve. E isso aí eu acho que deveria haver não sei, isso aí é inconcebível. Na hora que foi tocado o hino nacional, né, com a presença da bandeira brasileira, né, junto aos que estavam à mesa, a oposição virou de costas, num total desrespeito, não somente àqueles que estavam sentados à mesa, como ao hino nacional e à bandeira brasileira. E depois dizem que são brasileiros, são patriotas, são representantes do povo. Onde isso aí é representação de povo? Se virarem contra a bandeira brasileira e ao hino nacional que estava sendo tocado, isso aí é criminoso. É um absurdo. É revoltante. O presidente depois procurou contornar sabiamente, né, procurando contornar a situação, dizendo que cada um tem a sua forma, mas que deveriam estar satisfeitos de ali estarem, porque estavam dando aval a algo muito importante para o país. E realmente vai ser importante. Então é isso aí, sabe? É esse tipo de atitude fanática, sabe? Medíocre, delirante, é que extravanca o progresso, sabe? Eu tive momentos em minha vida que tive que conviver com pessoas que eu não gostava. Isso acontece, todos. Quem sabe até Jesus tenha tido esse tipo de problema junto a ele, só que ele sabia lidar, porque ele era um ser iluminado. Buda, por exemplo, também outro, entende? Que viveu um bocado de tempo antes dele, sabe? Nós somos limitados, mas temos que ter consciência,
no momento que estamos vivendo. E, e bom senso. Bom senso. Sabe? Bom senso. Eu me despeço, sinceramente, mas antes eu não posso deixar de desejar a todos, nesse 54º vídeo que eu estou fazendo, desejando um Feliz Natal. Um Feliz Natal com muita luz, deixando de lado, sabe, questões políticas. Deixa na porta. No Velho Oeste americano, como é? Os pistoleiros, etc., deixavam as armas da chancelaria daqueles locais em que eles frequentavam para beber. De vez em quando, um esquecia e dava tiro, matava, tudo mais. Mas eles chegaram a fazer isso. Não pode entrar armado. Bufetes, ué. Poderia até acontecer, mas armas dentro daqueles saluns, como eram chamados, aí não. Mas muita gente morreu. Então, sabe, eu, se pudesse desejar, deixa, sabe, isso de lado. Inclusive futebol, não, porque eu sou São Paulo, porque eu sou Corinthians, porque eu sou Palmeiras, porque eu não sei o quê, deixa isso de lado. Entende? Isso é algo pessoal. A mesma coisa, eu sou bolsonarista, ou então eu sou lulista, deixa de lado. Entende? Vamos vamos fazer uma convivência sadia nesse dia aqui, agora, Natal, tem final de ano, sabe? E procurem, da melhor forma possível, amenizar os problemas. Inclusive, eu acho que o Natal deveria servir. Eu sou, eu sou meio contra a forma com que o Natal é feito. Eu acho que o Natal deveria ser bem diferente. Deveria ser um momento de introspecção familiar e até a nível de amigos e de empresas. Eu já participei de algumas e falei algumas coisas, sabe? E não aquilo que ficasse apenas naquele momento, oh, eu peço desculpas e depois pau nele novamente. Não. Deveria, sabe, ao invés dos comes e bebes e trocas de presentes, que deveria ser no dia 6 de janeiro, uma data prevista da chegada dos reis magos, 3 reis magos, e que parece que houve um quarto, né? Mas isso é uma outra história. Então, sabe, deixar na entrada da porta aquilo que é, sabe? E eu acho que deveria haver um despojamento, sabe? Eu acho que deveriam todos sentarem-se antes da bebida, da comida, sentarem e fazerem isso é uma lavagem. Existe até um termo bem popular, lavar a roupa suja, sabe? Trocar ideias, sabe? 1 hora e meia ali, todo mundo sentado, fazendo uma leitura, sei lá, de um evangelho, enfim, de um texto bíblico, uma coisa, sabe, discutir um pouco, procurarem amenizar os problemas familiares, que infelizmente assolam. É um problema, sabe? Eu tenho parentes que nem sei onde estão. E é isso aí. Fazemos, sabe, acho que faria bem, sabe? Acho que faria bem. Voltar um pouco para fora, sabe? Resolver as amenidades, sabe? Procurar haver entendimento, mas que algo que perdurasse e não ficasse apenas em 4 linhas. Aliás, naquele momento. É isso que eu acho. Eu não sei, aqui em casa,
Sou eu, minha filha, minha esposa e minha filha. Infelizmente, é assim a vida. E eu espero que todos pensem a respeito e procurem não misturar alhos com bugalhos. Um bom Natal e um feliz Ano Novo é o que eu desejo a todos que me ouvem, que me veem. E vamos ver. O ano que vem, vamos ver o que vai acontecer. Um abraço a todos.